Oh, que alegria poder voltar novamente a compartilhar algo que Deus tem trazido ao meu coração, com essa turma tão querida do Praticantes. Há alguns anos eu venho pensando a respeito do tema dessa palavra que eu quero compartilhar, que é justamente sobre a questão do relacionamento, da relação do discípulo com as redes sociais. Como é que eu tenho me comportado? Como é que eu tenho lidado com as redes sociais? E esse tema também é um tema que diz respeito também intimamente a um outro tema essencial, crucial na vida de um cristão, na vida de alguém que se define como discípulo de Cristo, que é o andar na luz e a confissão de pecados. Não tem como dissociar o andar na luz e a confissão de pecados sem a transparência da minha vida no uso das redes sociais. Eu quero iniciar lendo Provérbios 28:13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Só na leitura desse texto eu posso definir a maneira como Deus relaciona com o pecado. Como eu posso permitir ser alvo da graça e do amor de Deus na minha vida quando eu não permito que o pecado esteja escondido em meu coração, em minha mente. Lembrando que quando eu tenho pecados ocultos em minha vida, eu sou uma porta aberta para a ação de Satanás, para a acusação e, consequentemente, para o afastamento da minha vida de comunhão com Deus. Então vem a pergunta, a gente pensa muito na questão da turma mais jovem no uso das redes sociais, mas hoje a coisa já está tão generalizada no meio da igreja que eu não perguntaria como o jovem poderia purificar o seu caminho, mas como o discípulo, como você, como eu, podemos purificar o nosso caminho. E imediatamente me vem à mente a palavra que o salmista traz no Salmos 119:9, que diz assim: ele poderá purificar o seu caminho observando segundo a tua palavra. Então você e eu podemos purificar nosso caminho à medida em que nós observamos o nosso caminhar, o nosso proceder sob a ótica da palavra de Deus. Imaginem que no meio da igreja, hoje, a forma mais fácil e mais usual de se pecar é utilizando redes sociais. Você vai para um YouTube, você vai para Facebook, você vai para Instagram e você tem acesso a todo tipo de informações. E quantas pessoas estão se perdendo quando vão para páginas de pornografia, quando vão desenvolver com outras pessoas conversas inapropriadas para um cristão, para um discípulo. E vem uma pergunta: se Jesus tivesse materializado ao teu lado, você teria coragem de mostrar-lhe as suas mensagens do WhatsApp, ou do Facebook, ou de outra mídia social que você use? Você pode pensar que você pode esconder aquilo que você está fazendo do teu irmão e de Deus, mas de Deus não se pode esconder nada. Ele sabe de todas as coisas. Se você não for honesto consigo mesmo, você vai poder até pensar: eu estou enganando o meu irmão, então eu estou me fazendo, eu estou fazendo que eu sou uma pessoa quando na realidade eu sou outra. Eu estou tentando demonstrar um perfil de santidade que eu não tenho. Mas Deus conhece a minha prática, Deus conhece o que eu faço, Deus conhece o que eu penso, Deus conhece o que eu vejo, Deus conhece o que eu escrevo, o que eu compartilho. Então, de que maneira eu vou poder manter puro o meu caminho? Se eu entender que na palavra de Deus eu vou poder achar a maneira que agrada ao Pai de viver e de prosseguir nessa vida, nessa caminhada. Lembrem-se, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Eu queria falar um pouquinho agora também a respeito de uma coisa chamada entretenimento. E o entretenimento, ele arma laços para nós.
Nós vivemos em uma época extremamente globalizada, onde as informações são quase que instantâneas. Você pode aqui fazer uma live com alguém no Japão, tempo real. Quando foi que a gente imaginou que isso seria possível? E essas coisas todas dão a nós uma sensação de imediatismo em tudo que nós fazemos. A televisão, ela invadiu de vez as casas, a internet está cada vez mais acessível. Você vai no Google e você acha qualquer tipo de temática ou de assuntos que você precise. E quando você quer assistir alguma coisa, você vai direto para o YouTube. O mundo invadiu completamente as nossas casas, invadiu a igreja. Ler a Bíblia, meditar na Bíblia, investir tempo em oração é uma coisa arcaica. E eu queria dizer uma frase aqui que recentemente eu ouvi, que mexeu muito comigo. Diz assim: é mais fácil perder horas de sono com entretenimento do que com a oração. Essa frase está no livro Liturgia do Ordinário de Tish Warren. É mais fácil perder horas de sono com entretenimento do que com a oração. Você já parou para pensar no tanto de tempo que você se perde navegando pela internet, pelas redes sociais, e quanto de tempo você investe em oração e leitura da palavra? Como isso tem impactado a tua vida? Como isso tem influenciado a tua maneira de viver, o teu proceder? Como eu posso ser puro e santo em um mundo onde o sexo, a mentira, o adultério são completamente vistos como uma coisa normal? Essas coisas não são mais ofensivas. Você vê outdoors, você vê propagandas nos intervalos comerciais de um filme que você vai ver na televisão. Se fala de sexo abertamente como nunca se falou. Se fala de promiscuidade e as pessoas olham isso como uma coisa normal. De que maneira você pode ver essas coisas e não se incomodar? De que maneira? Como você pode contemplar essas coisas e a maneira como as coisas estão acontecendo sem isso trazer em sua vida um incômodo? Porque isso desagrada a Deus. E eu pergunto mais uma vez, como é que você e como é que eu podemos guardar puro os nossos caminhos? Observando segundo a palavra do Senhor. A palavra de Deus traz para o jovem, traz para o discípulo, traz para o pai de família todo o direcionamento que necessita para viver em retidão e santidade. Que maravilha é poder ter a palavra de Deus para poder me guiar como eu devo ser como homem, me guiar como eu devo ser como pai, como eu devo ser como esposo, como eu devo relacionar com meu irmão, como eu devo ser no meu negócio, como eu devo proceder nos impostos a serem pagos. Para tudo a palavra de Deus tem uma direção e ela não é diferente na minha maneira de lidar com as redes sociais. Como é importante a gente entender isso. Eu queria chamar a atenção também para outro viés aqui. Quais são as portas de entrada em nossas vidas? A palavra de Deus lá, Jesus fala em Mateus 6:22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Amados, existem duas portas de entrada para as nossas vidas: os nossos olhos e os nossos ouvidos. São duas portas de entrada para a gente pôr coisas dentro de nós que vão interferir diretamente na nossa maneira de ser, no nosso proceder, no nosso relacionar com o nosso irmão, em todos os aspectos. Jesus nos ensinou que os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se nós olhamos coisas que agradam a Deus, se os nossos olhos forem bons, então ele diz, todo o nosso corpo será luminoso. Mas, amados, como o inverso é completamente verdadeiro, se os nossos olhos forem postos em trevas, em pecado, em drogas, em sexo, em pornografia, como nossa vida vai se tornar trevas? E que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? E vem uma perguntinha aqui, algumas perguntinhas, 3 perguntas. O que eu tenho posto dentro de mim? O que você tem posto dentro de você? O que eu tenho posto dentro de mim? Através dos meus olhos e através dos meus ouvidos. Os meus amigos estão se detendo para assistirem o quê? O que eles estão assistindo? O que eles estão ouvindo?
E a terceira, o quanto eu estou influenciando positivamente aqueles que andam comigo. Você tem enchido a tua vida da palavra de Deus? Você tem gastado, investido tempo em oração para que você seja um instrumento de transformação nas vidas das pessoas que te cercam? Ou você está se deixando levar? Ivan Baker perguntava que tipo de peixe você é. Aquele que nada contra a correnteza ou aquele que nada a favor da correnteza? Que tipo de peixe você é? Quem você tem sido? Alguém que se deixa influenciar ou alguém que influencia? O fato é que muitas vezes, queridos, nós nos tornamos permissivos para não sermos postos como hipócritas. O que é a permissividade? É quando eu cometo os erros e porque eu cometo os erros, eu me torno permissivo e não ajudo o meu irmão que está em pecado. Porque se eu assim o fizer, se eu for ao meu irmão que está cometendo erros e que eu cometo esses mesmos erros e chamo a atenção dele e tento ajudá-lo a enxergar o que Deus quer, eu vou ser um hipócrita. E quantas vezes nós vemos pessoas, para não serem hipócritas, se tornarem permissivas? Assim eu posso ser dentro da minha casa. Se meus filhos não verem em mim exemplo, eu não vou poder ajudá-los em nada. Eu vi uma frase no Colégio da Polícia Militar do Estado da Bahia que diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não adianta nada eu querer convencer os meus filhos, convencer minha família, convencer os irmãos que estão ao meu lado de que eu sou alguém que eu não demonstro com o meu viver e com a minha vida. Então não adianta nada. Se eu não tiver exemplo, a minha palavra não vai ter peso nenhum. Lembrem-se que em Mateus 7, no final do Sermão do Monte, Mateus escreve que a multidão se maravilhava do ensino de Jesus porque ele tinha autoridade, não como os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus ainda tinham todo o conhecimento da lei, mas não tinham a prática. Jesus ele fazia, praticava e depois ensinava. O ensino de Jesus vinha precedido por uma vida de obediência ao Pai, por uma vida prática. Assim tem sido você, assim tenho sido eu. Eu me questiono também. Eu penso que sempre quando eu estou compartilhando alguma palavra, essa palavra volta para mim, porque eu sou confrontado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sou acusado pelo Espírito Santo de Deus, eu sou confrontado. O Espírito Santo me leva a fazer uma autoavaliação, porque o diabo acusa, mas o Espírito, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E graças a Deus, porque temos em nós habitando o Espírito de verdade que nos conduz a toda verdade.